Jogo virtual pedagógico para auxílio na educação socioemocional. Introdução. Uma criança, ela é não só uma criança, um adulto, um ser humano, ele é constituído por conhecimentos cognitivos, competências socioemocionais. E já se sabe que só os conhecimentos cognitivos não são suficientes para a formação de um bom cidadão. As competências socioemocionais nos dias atuais vêm ganhando grande destaque, pois é com ela que eles são capazes de interagir e entender socialmente o mundo ao redor. E os jogos é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento dessas competências socioemocionais e também dos conhecimentos cognitivos. Qual que é o nosso problema então? Na Educador 360 tem uma pergunta muito importante. Em 2020, ou seja, daqui a menos de 3 anos, 85 milhões de vagas no mercado de trabalho deixarão de ser preenchidas em todo o mundo. O motivo? Falta de mão de obra com as habilidades e competências exigidas para as funções. As empresas cada vez mais estão contratando, selecionando pessoas que têm melhor desempenho emocional, que sejam mais centradas, que sejam mais humanas, que saibam trabalhar em grupo, que tenham maior aceitabilidade e não mais só pessoas que conseguem alcançar os números, né, das metas impostas. A gente pensar num jogo. Os jogos são recursos de grande resultado no desenvolvimento de uma criança. No site Porvir, eles têm uma página com bastante informações sobre a educação socioemocional. E nessa página, eles fizeram um compilado sobre uma parceria que eles tiveram com o Instituto Ayrton Senna para poder entender como que estava o desenvolvimento socioemocional no Brasil. E aí eles dizem o seguinte: é nesse momento de descontração que, ao mesmo tempo, possui regras e estratégias, que se consegue colocar os estudantes em situação do mundo real e permitir que adquiram conhecimento por esforços próprios e na relação com os demais colegas. Fundamentação. Então, o que é educação socioemocional? Através de uma pesquisa que foi feita com diversas culturas, psicólogos identificaram 5 competências emocionais que uma pessoa tem que ter para ser uma pessoa socialmente desenvolvida, digamos assim. Eles chamaram de Big Five, que é abertura a experiências, consciência, extroversão, amabilidade e estabilidade emocional. E que com essas 5 eles conseguem ter um bom desempenho na escola, na sala de aula, na família, na comunidade, na cultura e na sociedade. Dentro dessas 5 competências, um exemplo muito claro é, por exemplo, o bullying. O bullying ele é inversamente proporcional à amabilidade. Então, desenvolvendo a amabilidade, que é uma competência socioemocional numa pessoa, a probabilidade dela cometer bullying com alguém é bem menor do que uma pessoa que não desenvolveu essa competência emocional. Os jogos, eles trazem benefícios para o aprendizado. A linguagem de Piaget e de Vygotsky, certamente de Montessori também, ainda que diferentes da de Freud, caminhavam em igual direção e ampliava o imenso universo que hoje se descobre na importância do brincar. Desde o início do século XX, esses educadores ressaltavam a enorme influência do brinquedo no desenvolvimento, na aprendizagem, na sociabilidade e na criatividade infantil.
em computadores unem a facilidade e curiosidade que o aluno traz sobre tecnologia, com o benefício que o jogo apresenta para o aprendizado. As crianças interagem com suas múltiplas linguagens de mídias e aumenta a capacidade de comunicação e personificação das ideias. O que difere dos tempos de Piaget para os atuais são os tipos dos jogos. E os jogos eletrônicos, eles vêm trazendo muita curiosidade das crianças. Então, qual foi nossa proposta de intervenção? Um jogo chamado Emuxo, que o objetivo dele é ser totalmente virtual, mas, considerando as atuais circunstâncias, a gente também previu uma versão dele não tão virtual. Então, como que seria a organização dos participantes? Grupo de 3 a 5, um comandante por grupo, não pode votar em si mesmo. Por que um número ímpar? Para que, se houver a necessidade de ter uma eleição ou uma votação sobre uma ação que vai ser tomada ou algo que tem que fazer no jogo, que não dê empate. Então, obrigatoriamente, alguém vai ter que desempatar, né? E aí a gente consegue ver qual que é a reação daquele grupo. Quais serão os recursos necessários? Como nós havíamos dito, a intenção era que fosse totalmente virtual, mas, como não é possível no momento, nós vamos utilizar um computador para elaborar as pistas, impressora para a impressão das pistas, cartolina para a montagem do painel de apresentação do tema descoberto com as pistas. No futuro, substitui-se o computador e a impressora por um computador, um smartphone ou um tablet para elaborar e esconder as pistas, ok? E o que são essas pistas? Então, o docente ele vai definir tema para cada grupo e esconder suas pistas. O grupo ele vai ter que esconder pistas sobre aquele tema que ele precisa montar que o outro grupo que vai encontrar as pistas precisa montar um painel no final. Então, por exemplo, suponha que seja uma sequência numérica de 0 a 10. Ele pode esconder pistas falando, olha, não é uma letra, é um número. Ah, esses números ele começa no 0, a outra pista ele termina no 10, e aí o outro grupo que encontrar as pistas tem que montar um painel e uma cartolina com a sequência numérica de 0 a 10. Cada grupo escolhe um outro grupo para achar suas pistas. Essa seleção é muito interessante, porque o grupo vai ter que, entre eles, escolher um outro grupo. Ou todos os grupos juntos definir uma regra para a seleção de um outro grupo. Isso vai ser muito interessante, depende de como o docente vai conduzir essa parte. Cada grupo procurar suas pistas e montar o painel de apresentação do tema. Procurar suas pistas, não as que eles criaram, as pistas que foram atribuídas para eles de outro grupo. Corpo docente criar um tema único e esconder as pistas. Esse tema único é para poder ver como que fica a interação entre os grupos. Se os grupos vão ser competitivos entre si, se eles vão ser colaborativos, se eles vão descobrir no final de que eles precisam juntar tudo e montar um painel único. Todos os grupos procurar as pistas do corpo docente. Corpo docente deixar os grupos montarem o painel do tema único juntos. As pistas devem ser escondidas em locais da instituição. Jogo. Alunos felizes, conteúdo cognitivo apresentado com descontração, trabalho em grupo e um dia diferente de atividades. Quais foram as considerações finais do PI? Compreendemos que os aspectos socioemocionais são inerentes aos seres humanos e estão sempre nos acompanhando ao longo do desenvolvimento. Durante a vivência escolar, eles não apenas manifestam-se, mas impactam e influenciam na adesão, desempenho e interação, merecendo, portanto, lugar de relevância e atenção. É no espaço escolar que a socialização é potencializada e, portanto,
tempo de estímulo e aprendizado, não apenas de conteúdo, mas de habilidades emocionais e sociais que contribuirão para as vivências futuras dos alunos. Portanto, a utilização da tecnologia dos jogos eletrônicos como instrumento para trabalhar tais habilidades se mostram como uma poderosa estratégia para abordar os aspectos socioemocionais dos alunos em sala de aula, de maneira divertida e lúdica. É válido lembrar que os jogos devem ser apropriados para o ano letivo ao qual a turma está, ok? Obrigada.